Voltei, gente, ajustes técnicos aqui. Eita, deu. E aí, todo mundo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite. Acho que hoje tem gente nova aí no nosso Evangelho no Lar. Eu vi que algumas pessoas solicitaram amizade, eu acionei ali, acho que são pessoas que estão entrando aqui agora para participar com a gente. E aí, semana foi boa, foi produtiva, todo mundo trabalhou, estudou, pensou na vida? Espero que sim. Vamos começar então. Quem não pegou ainda, pega o copo de água para deixar junto para fluidificar. E a gente vai começar então o nosso evangelho agora, às 8h30, fazendo uma prece para a gente começar bem conectado, né, com os nossos anjos de guarda, com essa energia que o Evangelho pede, né? Que o momento do Evangelho cria ao redor de nós e nos nossos lares. Então vamos fechar os olhos, sentar bem confortável nas cadeiras, respirar bem tranquilamente, percebendo a passagem do ar pelas narinas, percebendo todo o nosso corpo neste momento, presente aqui, conscientes nesse momento. Agradecemos ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, por nos proporcionar estarmos juntos novamente neste domingo para falarmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, para falarmos sobre nós, sobre as nossas relações, sobre o que damos conta e o que não damos conta ainda, com muita leveza, com muita tranquilidade, sabendo que todos nós somos seres em evolução, buscando a luz, buscando nos melhorarmos a cada dia e com um único objetivo, que é sermos felizes dentro das limitações que encontramos hoje no plano físico, com as limitações que encontramos hoje de qualquer espécie, entendendo que são situações que nos colocam à prova para o crescimento e amadurecimento. Então, em tom de agradecimento, iniciamos o Evangelho no Lar, com o coração aberto para ouvir, para falar, para pensar. Que o Mestre Jesus conduza a todos nós, que assim seja. Então vamos lá, vamos seguir com esse aqui, com este, que eu gostei muito na semana passada, e eu acho que ele tem uma fala bem leve. Eu vou abrir aqui aleatoriamente. Gente, esse capítulo é meio grande, então... Uou, bem grande. Deixa eu ver um treino aqui. Eu acho que eu vou começar onde caiu. Se eu ler tudo, a gente vai levar aqui um bom tempo. Deixa eu ver se vai prejudicar alguma coisa. Não, ele é muito legal, viu? Ele chama assim, ó, o capítulo, só para vocês saberem. Atraindo bênçãos. Abençoe a vida e a vida lhe abençoará a existência. André Luiz. Vamos começar do começo? E aí a gente vê onde é que vai dar, tá? Qualquer coisa a gente para no meio, domingo que vem a gente continua. Vamos lá. Começa assim, ó. Vivemos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem e exerce grande influência sobre nós. Para quem é espírita já sabe dessa nomenclatura de mundo de provas e expiações, né? Que é o planeta Terra. É onde a gente renasce como espíritos que ainda precisam passar por algumas provações, por algumas situações, para poder amadurecer em relação a coisas que nós já fizemos em vidas passadas que não foram legais. Então, esse mundo de provas e expiações é isso. A gente passa por provas para poder expiar de coisas que a gente já tenha feito. Então, o planeta Terra é um mundo criado e pensado para isso. E nós
Estamos nele porque já erramos muito e precisamos aprender. É uma escola, como vários outros mundos, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. E o planeta Terra está passando agora por uma transição, né, uma regeneração, onde ele vai dar um passo acima desse de provas e expiações. Mas esse é assunto para outro momento. Então vamos lá. Sabendo que ainda somos espíritos imperfeitos e que toda imperfeição é a causa do nosso sofrimento, é fácil concluir que o homem necessita de muita ajuda espiritual para não se deixar arrastar pela forte onda de negatividade que envolve a humanidade. O mal ronda os nossos passos hora e minuto. É o mal que vem dos pensamentos desequilibrados de milhares de pessoas, os quais se agregam por afinidade a nós quando nossos pensamentos também entram nas faixas do desequilíbrio. Quando isso ocorre, nossa energia se contrai, perde o vigor e, por consequência, mudamos repentinamente de humor. Passamos a experimentar um cansaço inexplicável. Um peso cai sobre nossa cabeça. O coração fica oprimido e uma avalanche de pensamentos mórbidos começa a martelar em nossa mente. É claro que ninguém é vítima inocente desse processo, pois o contágio de pensamentos negativos somente ocorre a partir de algum ponto de afinidade destes com os nossos pensamentos negativos. Na verdade, ninguém pensa sozinho. Quando, por exemplo, me fixo em pensamentos de contínua tristeza, há mais gente triste pensando comigo, encarnada e desencarnada, todas ligadas pela mesma onda pensante, uma alimentando a tristeza da outra. Olha como isso é sério, gente. Principalmente isso aqui quando a gente vive num meio assim, vamos supor, a família não tá indo muito bem. Ou, tipo, alguém tá com algum problema muito sério. Aí todo mundo entra querendo ajudar. Só que se a pessoa não tá bem e ela tá vibrando baixo, se a gente entrar na mesma vibração, você vai contagiando todo mundo. Isso é no trabalho, isso é em casa, isso é em qualquer ambiente. No centro espírita, onde for, na roda de amigos. Então a gente tem que estar muito atento a como a gente está vibrando naquele momento. É um problema? É um problema sim. Mas presta atenção no peso que você está dando para esse problema. Porque senão, a energia que você joga nisso coloca ainda mais para baixo e fica mais difícil de resolver. Isso é contagiante. Eu presto muita atenção nas coisas que eu assisto na televisão. Acho que eu já comentei isso aqui com vocês. Ou, Jornal Nacional para mim, nunca. Tô nem aí. Eu seleciono o que eu leio na internet. Televisão para mim é Netflix, é tipo coisas que eu seleciono também, mas assim, dificilmente canal aberto. Você quer ver uma coisa? Um dia minha televisão estava sintonizando e os canais, aí entrou aquele Brasil Urgente, sei lá, é um jornal que tem aí numa desses canais aí abertos. É aqueles que o povo fala que se espreme e sai sangue. Então, assim, eu deixei aquilo ligado enquanto estava sintonizando outras coisas, tipo, fazendo outras coisas. Chegou, tipo, uns 5 minutos depois eu estava irritada, eu não sabia por quê. Aí depois eu me dei conta que foi tanta coisa negativa falando, e mesmo que você não esteja muito ligado, prestando atenção, mas aquilo tá vindo como ondas de pensamento, sabe? E aquilo vai conectando, vai, tipo, como grudando, assim, em você. E para tirar isso é muito difícil depois. Então a gente tem que escolher muito bem aonde a gente está colocando os nossos ouvidos. Então vamos lá, continuando. Nossa mente poderia ser comparada a um verdadeiro condomínio. Muitas ideias de outras pessoas morando conosco. Mas não é só por aí que o mal pode nos pegar. Não podemos fechar os olhos para a possibilidade da influência prejudicial vinda da parte dos espíritos desencarnados, os chamados mortos. Não estão mortos. Eles vivem em regiões espirituais que se comunicam com a Terra. Estão mais próximos a nós do que pensamos. E se temos do outro lado da vida espíritos bons, espíritos que nos ajudam, temos também espíritos voltados ao mal e que muitas vezes almejam nos prejudicar. Nem mesmo Jesus escapou do assédio de um espírito mau que tentou no deserto durante 40 dias e 40 noites. Isso está aí em Mateus, tá? E se Jesus foi ameaçado pelas trevas, embora tenha vencido todas as tentações, por que nós não haveríamos de experimentar semelhante situação?
Em seu apostolado de amor, Jesus ainda expulsou centenas de espíritos inferiores que prejudicavam a vida de muitas pessoas, o que comprova a possibilidade da intervenção dos chamados mortos na vida dos vivos. E tais ocorrências continuam surgindo a cada dia, de modo que ninguém na face da Terra está livre da atuação de um espírito inferior, porque no fundo eles agem sempre através das nossas próprias inferioridades. Mas ninguém sofre o assédio de uma obsessão sem ter algum ponto de afinidade com o obsessor. Gente, detalhe. Isso aqui que ele está dizendo não é para não é para ninguém surtar e ficar assim, ai meu Deus, espíritos, 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 como acontece na maioria dos casos. Existe gente boa, existe gente ruim. Existe gente que pensa legal e existe gente que pensa ruim. Quando morre, não vira santo. Leva para o mundo espiritual as características que tinha quando estava vivo. Então, muitas vezes, esses espíritos que estão rondando por aí, que estão meio perdidos, eles se sintonizam com a energia que a gente está nesse momento. Mas não é para entrar em desespero, achando que você está sofrendo influência o tempo todo, que sua vida está travada por conta disso, ou sei lá o quê. Na verdade, ele está falando isso aqui que é para a gente entender qual é o mecanismo da vida espiritual em cima da vida material. Mas não vamos deixar de lembrar que espíritos somos todos nós. Em diferentes situações, mas espíritos somos todos nós. Tem um livro que eu gosto muito, na verdade tem uma trilogia que eu gosto muito, que é do Robson Pinheiro, que ela é bem assim, para quem não é espírita, eu nem aconselho ler, sabe? Porque ela traz bastante informação, assim, técnica e mais, assim, do submundo. Mas para quem já está trabalhando em centro espírita, para quem já tem, assim, como conhecimento de obras básicas e mais iniciantes do espiritismo, é legal ler porque ele explica muito sobre essa interferência do plano astral inferior no nosso comportamento, na nossa vida. Então, ele mostra isso bem direitinho, explicando, sabe, com detalhes. E é bacana saber, até para você saber, às vezes, como se quem trabalha no meio, né, saber como é que as coisas funcionam de fato. Mas se for só por curiosidade, eu digo não leia, porque vai dar mais minhoca do que esclarecimento na cabeça. Mas enfim. Mas assim, eu só falei isso que é para tipo, para quem não for espírita de fato e tiver acompanhando aqui o evangelho, não pira com isso não, tá? Isso aqui é uma coisa natural, todo mundo passa, mas a gente tem uma proteção muito grande também. Toda vez que a gente percebe que alguma coisa não está legal, a gente tem capacidade de sair disso, mudar a forma de pensamento, mudar o padrão vibratório e continuar vivendo a vida legal, tá? Então vamos continuar aqui. É por isso que o homem carece de muita proteção espiritual, para não ser tragado pelas ondas avassaladoras do mal. Do mal que começou dentro de